Vamos lá. Olá, tudo bem com você, Eli? Oi, tudo bem, Dri? Tudo ótimo. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, nós estamos iniciando a segunda temporada. Então, segunda temporada, primeiro episódio e uma frase sobre um filme. E ela também é uma frase de um filósofo, que depois a gente vai falar sobre. Mas, Eli, passa aí que é sua vez. Conta qual é a frase e qual é o filme. Tá bom. Então, nosso filme de hoje é O Curioso Caso de Benjamin Button. E só explicando rapidamente, esse é um filme estrelado pelo Brad Pitt e pela Kate Blanchett e mostra a história de vida de um homem que, com o passar dos anos, vai se rejuvenescendo, ao contrário de sua amada, que envelhece normalmente. Então, para quem não assistiu ainda, super recomendo. E a frase que nós escolhemos é: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então, Pri, o que nós podemos falar sobre essa frase e o filme? Bom, essa é uma das minhas frases e citações preferidas. Na verdade, eu ouvi essa frase há muito tempo atrás num filme que não me pergunte que filme que era. E depois eu descobri que era de um filósofo, Kierkegaard, e ela é usada dentro do filme do Benjamin Button, né? Uhum. E é uma frase que eu costumo usar bastante em treinamentos, porque eu acho que faz todo sentido com o que eu trabalho, todo sentido com o que eu acredito, porque a gente não tem como levar a nossa vida desconsiderando tudo que a gente viveu. Com Até a nossa certeza. formação de ego, formação de filtro, tem a ver com o que a gente está carregando, né? Então, a partir do momento que eu entendo este movimento, fica muito mais fácil para eu tomar ações iguais, se estiverem sendo boas, ou Sim. diferentes, se não estiverem. Então, eu só posso realmente seguir olhando para frente. Também eu não posso ficar preso num passado, né? E Mas aí a é gente que tem entra que uma série de aprender com o questões que a passado, gente, né, Dri? exatamente, entra uma série de questões que a gente tem que às vezes abandonar, né? Mas a questão é essa, realmente é aprender com o passado. Uhum. E tem coisas no passado, às vezes, que não são muito legais, né? Que a gente Sim. viveu. E você acha que é possível esquecer essas coisas? Por exemplo, na verdade, o filme é o que eu acho que é interessante, essa reflexão de você nascer velho e morrer jovem. Parece que dá aquela noção de que a gente vai esquecendo, mas no fim não é isso. Ele sofre muito, né? Porque chega um momento em que a vida dele se encontra e depois ela vai se distanciar, porque o curso natural da vida não é o dele, que você nasce velho e morre jovem. E no fim das contas, aplica essa mesma regra, né? Você, né, não consegue apagar as coisas. Ele não esquece tudo que ele passou. Você está trazendo um ponto muito interessante, que é essa questão do apagar. Mas existem técnicas e ferramentas que nos ajudam a olhar com outros olhos, né? Sim. Então, por exemplo, vamos partir de um princípio de um trauma vivido, né? Que é Uhum. uma coisa complicada. Então, primeiro entender o que é um trauma. O trauma é algo inesperado, dramático, que me coloca em isolamento e que faz com que eu não tenha nenhuma estratégia para lidar. Essa é uma classificação de trauma. Então, por exemplo, eu sofri uma agressão, eu sofri um assalto, eu sofri qualquer tipo de situação que eu tenha sentido que iria morrer, né? Uhum. Isso forma marcas muito fortes na gente, abusos, né? Uhum. Relações abusivas, né? Então, Sim. quer dizer, tem uma série de coisas no passado que a gente pode, assim, ter uma ilusão de que vamos esquecer, mas na verdade não é bem esquecer a questão. É conseguir olhar de outra forma, com outros olhos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de traumas que foram criados numa idade de até 6 anos, como é que essa criança interpretou esse trauma? Essa Sim. criança interpretou esse trauma com uma cabecinha não formada de 6 anos. Uhum. Então, quando eu revisito este trauma,
através de algumas técnicas, o EFT é uma delas, que eu Você gosto vai ver muito. de outra forma. E não necessariamente, às vezes realmente foi uma situação difícil, mas Tá. eu consigo elaborar diferente. Entendi. Então, quando a gente fala de traumas, então, por exemplo, digamos que tenha ocorrido uma situação muito complicada lá na infância, que eu acho que assim fica fácil a gente entender. Uhum. Quando eu faço o EFT são tappings nos pontos dos meridianos da medicina chinesa. Então, eu vou revisitando as cenas que essa energia aparece. Por quê? Porque o meu objetivo é chegar na causa raiz desse trauma. Então, digamos que eu tenha conseguido chegar na causa raiz desse trauma, que foi formado quando a pessoa era muito criança e tinha uma mente infantil. Uhum. Quando eu faço a liberação disso nos pontos dos meridianos no corpo vital, aquelas emoções que ela teve lá no início e todas as vezes que o cérebro dela entendia como algo similar e repetia as emoções e sentimentos, eu vou apagando isso, mas não é no sentido de apagar, de não lembrar mais, é no sentido de deixar o fluxo de energia correr. Entendi. E aí, a partir do momento que ele corre, eu consigo agora me desvincular das emoções, porque eu vou carregando aquelas emoções e sentimentos como se eu tivesse... O cérebro não define, não entende. Sim. O cérebro não entende o que eu vivi lá atrás e o que eu estou vivendo hoje. Se eu rememoro, eu vou ter a mesma explosão de hormônios no corpo, né? Os mesmos sentimentos, as mesmas sensações. Então, quando eu faço um trabalho, por exemplo, de EFT, que é uma das técnicas que é boa, tem outras técnicas, uma hipnose, eu não sou hipnoterapeuta, mas eu sei que hipnose trabalha bastante com isso, e tem algumas outras técnicas. Então, quando eu revisito isso, olhando aqui para trás, para essa situação, mas agora sem aquelas emoções me invadindo, e agora com uma mente adulta, certo? Porque agora a minha mente está formada. Com 20, 30, 40, 50 anos ou mais. A minha mente já está formada. Eu posso ter um novo olhar ou um olhar distante daquela situação inicial. E a partir do momento que eu consigo ter esse novo olhar ou esse olhar distante, eu consigo seguir para frente, que é o que fala a frase. Exatamente. Seguir de uma forma diferente, mais leve, não carregando isso. O que eu vejo em treinamentos de autoajuda, Eli, eu não sei o quanto você já viu isso, as pessoas assim, e não estou dizendo, não estou desmerecendo isso, eu acho que cada um sabe a dor que carrega, só que cada um tem na sua mão a possibilidade de liberar essa dor. Exatamente. Né? E você acha que tem gente que resiste a se liberar dessa dor? Sim, sim, para vários assuntos, para lutos, para várias coisas. Por quê? O cérebro, ele tem uma tendência a responder sempre da mesma forma, porque é uma zona conhecida, independente se essa zona seja dolorida, é uma zona conhecida. É como se as sinapses no cérebro não soubessem responder de outro jeito. Né? Ontem mesmo eu estava no primeiro módulo do curso do Spiritual Fim, que estava explicando esse mecanismo do cérebro para eles, porque eu preciso construir novas formas e isso demanda um trabalho árduo para criar novas formas de olhar, novas formas de agir, novas formas de pensar, né? Mas o cérebro, ele tem a plasticidade para criar essas novas formas. Não, e a gente tem que fazer esse exercício, né? Sim. Então, por exemplo, o que eu vejo? Muitas mulheres com experiências complicadas de relacionamento. Quantas vezes a gente já não sentou na mesa para falar disso ali? Por quantos anos, não? Por quantos anos a gente já não falou disso? Então, vou dar um exemplo. Então, tem mulheres que quando pensam em relacionamento, elas associam relacionamento com dor, por exemplo. Então, o cérebro dela, toda vez que pensa dela começar um relacionamento, ele já sobe uma série de reações físicas nela, você vai sofrer.
Você vai sentir dor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Que padrão essa pessoa está funcionando? Ela está funcionando num padrão que, mesmo que traga dor, é o que ela conhece. Uhum. É o que ela está acostumada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é um processo simples. Eu não estou desmerecendo e achando que esse seja um processo simples. Mas ele é possível de ser revertido. Ele é possível de ser olhado. Quando a gente começa um curso de autoconhecimento, quando as pessoas começam comigo, uma das primeiras coisas que eu falo, tudo é uma questão de percepção. Exatamente. Quantas vezes eu martelei isso nos 8 módulos? Quantas vezes eu martelei? Né? Mude sua percepção e o mundo muda. Né? Muda a sua percepção e as suas relações mudam. E o que é interessante disso, Dri, é a gente poder saber que é possível mudar, né? Você não vai ficar preso ao passado e não vai conseguir viver o presente ou mesmo vislumbrar um futuro melhor, né? Acho que esse é a grande mensagem aí dessa frase, né? Você tem que compreender a sua vida olhando para trás, mas você não pode ficar preso a isso. Isso é só para você entender. Mas o passo que você tem que tomar é esse, né? De rever, é de reestudar, é de ressignificar, porque existem coisas que nos marcam profundamente, mas não podem nos paralisar, né? Eu acho que é isso. E não é um exercício, eu não estou dizendo, eu nunca achei o processo de autoconhecimento fácil. Não. Ontem eu estava com a turma nova e a hora que eu falei, gente, o processo de autoconhecimento é para a vida inteira. Teve umas duas que falaram assim, meu Deus, eu achei que eu ia resolver e tirar isso da frente. Tipo assim. Nunca. Então, assim, o autoconhecimento, eu fiz recentemente um curso e aprendi um monte sobre mim. Eu dei um exemplo do Bert Hellinger, com 80 e poucos anos, ele se propôs a fazer um exercício, passar como cliente de uma técnica específica e redescobriu marcas no corpo dele ligados à mãe. Um homem que trabalha com isso, que foi o bambambam no mundo em relação a isso, formado em psicanálise, criador de... Bom, o cara né? 80 e poucos anos, ele na biografia dele fala, eu consegui sentir no meu corpo uma série de coisas amarradas ainda com a minha mãe. Né? E aí eu respirei, pode ser que tenha gente que entre em pânico, fala, meu Deus, eu vou trabalhar tanto. E aí eu respirei, eu falei, nossa, eu tenho um caminho pela frente, eu tenho solução ainda. Não, e você vê como é isso, a gente acha que chega a uma idade avançada e é o fim da vida, o que esse filme mostra é exatamente o contrário, né? É o começo, é bem louco assim, essa relação, mas um homem que tem os seus 80 e muitos, não significa que a vida dele acabou. Não, e você imagina que coisa legal você chegar com 18 anos com uma cabeça de 80. Olha, vamos pensar nessa brincadeira do filme, né? Porque eu acho que um corpo de 20, que é tudo que a gente quer, um corpo de 20, né? E uma cabeça muito bem trabalhada, de 80 anos, porque eu imagino que eu imagino que é mais ou menos essa, eu não sei a cronologia do filme, quantos anos, mas eu imagino. Quer dizer, quando eu me olho hoje com 50 e poucos anos e olho para as ações que eu tomei, eu imagino que você também, Eli. Sim, claro. Eu falo, meu Deus, eu não precisava ter feito dessa forma. Nossa, eu não precisava ser tão hard com isso, eu podia ter sido mais leve. Só que... Mas era o que a gente sabe fazer na hora. Exatamente. Né? É o que a gente tem em termos de nível de desenvolvimento naquele momento. Então, a gente também não adianta ficar com o chicotinho e ficar... Só um minuto, estou vendo o tempo. E a gente não ficar culpando, né? Ficar se culpando. Então, quando as pessoas perguntam assim, Adriana, você não tem arrependimento? Eu falei, não, sem arrependimento, eu não tenho arrependimento na minha vida. Eu não tomei todas as atitudes que talvez fossem as melhores, mas foram as que eu achei que eram melhores. Exatamente. Na idade que eu tinha. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa olhar e se olhar com carinho nesse processo. Né? Sim.
Mas eu, Totalmente com a minha verdade. cabeça de hoje, e sei que daqui 10 anos eu vou estar muito mais para frente do que eu estou hoje, como hoje eu estou muito mais para frente do que eu tinha com 30, com 40 anos, né? Eu acho que o segredo aqui, Dri, para a gente fechar, talvez, também seja você chegar ao fim da sua vida, e isso mesmo que você falou, não ficar se culpando, não ter arrependimentos, mas sim ser gentil com você mesmo, né? É. De que você foi o melhor que você pôde. Você sabe que aprender a ser amoroso com a gente é um aprendizado, porque a vida nos critica absurdamente. A sociedade Exato. nos coloca em caixas, a sociedade quer impor as suas regras em cima da gente. E eu não estou dizendo que não é errado se cada um fizesse tudo o que passa na cabeça de cada um, eu acho que regras são necessárias, mas essa questão da gente aprender a se gostar tal qual é, melhorar os pontos que a gente tem que melhorar, com certeza, né? Mas se olhar com amorosidade. Eu vejo muita gente não se olhando com amorosidade. É verdade. Eli, faz É aí isso. as suas considerações, porque o tempo voou. Vou. Então, Voou. acho que a gente aqui nesse episódio fala muito sobre olhar para trás. E olhar para trás não é um retrocesso. É importante para você entender a sua vida e poder seguir em frente. É Acho isso que é aí. isso. É isso aí. Bom, se você curtiu, coloca aí um okzinho, se inscreve no nosso canal. Meu canal é Adriana Vico e o seu? Eliana Leite. Muito bem, a gente se vê nas redes e agora, na sequência, você vai ver a temporada 2, episódio 2. Isso Aguardem. aí. Um Um beijo. beijo.